Olá, meus queridos alunos, meus queridos estudantes, meus queridos professores, colegas de profissão. Estamos agora em um empreendimento novo, estamos começando aqui o nosso canal Historiando. A ideia desse canal é que a gente possa chegar até vocês conteúdos regionais, conteúdo de história do Brasil, curiosidades da nossa querida e amada história. Então nós vamos passar a partir de hoje, produzir alguns vídeos para o teu concurso, para a tua aprendizagem, enfim, para o teu conhecimento sobre a história de Rondônia, do Brasil e, de modo geral, do mundo, né? Algumas curiosidades bem interessantes que eu tenho publicado em várias redes sociais. Antes de começar o nosso tema de hoje, eu já peço agora, claro, como sempre, que você se inscreva agora no nosso canal, já deu o famoso like aí, né, para manter o nosso canal de pé. É importante que você contribua e faça isso, tá bom? E nosso encontro de hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o processo de ocupação da Amazônia. Olha que coisa! É sem dúvida um dos grandes assuntos cobrados em todos os concursos, inclusive em questões de prova e vestibulares por aí. Compreender o que fez com que o homem chegasse a ocupar, né, a vir para a Amazônia e povoar toda essa vasta região. Para a gente começar a compreender o que traz o homem para cá, é importante você ter na mente a seguinte noção. A história da Amazônia ela é dividida em períodos, em algumas fases bem distintas. E nós vamos trabalhar agora especificamente, para ter o entendimento, a primeira fase, né? O primeiro período dessa onda de ocupações, que vai datar lá do século XVI, tudo bem? Então é a partir do século XVI que vai ser tratado o primeiro período, né? A primeira grande onda de invasões, na verdade, né, de ocupação da Amazônia. Mas antes da gente compreender como se deu esse fator de ocupação, é importante você vislumbrar a seguinte ideia, ó, pessoal. Em 1494, Portugal e Espanha decidem fazer um tratado. Muita atenção a essa questão de tratado, hein, senhores? Muita atenção. Decidem fazer um tratado. Por quê? Esses dois países estavam rivais nas descobertas. Então a Igreja Católica negocia um tratado entre eles, chamado Tratado de, olha o mapinha aí, Tratado de Tordesilhas. Então Portugal e Espanha decidem dividir o mundo entre eles. Do lado leste ficaria Portugal, do lado oeste ficaria Espanha. Como você observa no mapa aí, toda a Amazônia, senhores, toda a Amazônia pertencia à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Olha que coisa! Aí você imagina, mas professor, não foram os espanhóis que vieram para cá, né? Então, os portugueses que ocuparam a Amazônia. Embora, como nós já falamos, o Tratado de Tordesilhas dava a Amazônia para a Espanha. Mas aí o que vai acontecer, pessoal? Em 1580, acontece um fato político na Europa que vai mudar tudo isso. Os portugueses vieram, ficaram no litoral, que era o que competia a eles, né? A Espanha não veio para a Amazônia. Por quê, professor? Lá em cima, os maias, astecas e incas, impérios que davam riqueza e prosperidade para a Espanha. Então, em 1580, acontece um fato político que vai determinar essa ocupação aqui. Que foi o quê? A chamada União Ibérica. União Ibérica. Olha a imagem aqui que você vai vislumbrar isso. O rei da Espanha, Felipe II, né, invade e passa a governar Portugal. Olha que situação. Isso aconteceu porque o rei de Portugal, Dom Henrique, morre e não deixa herdeiros. Felipe II era sobrinho de Dom Henrique. Então você imagina a seguinte situação. A partir de 1580, a Espanha passa a governar Portugal. Olha aí, peraí. Ao governar Portugal, a Espanha vai governar também o quê? Vai governar o quê? O Brasil, o que na época se chamava Quinto dos Infernos. Isso mesmo. Então, ó, a Espanha governa Portugal e também governa o Brasil. Então você tem aí, pessoal, automaticamente o quê? O fim daquele tratado que nós vimos, o Tratado de Tordesilhas.
Então isso vai ser determinante para a ocupação da Amazônia. Vai ser determinante. Por quê, professor? Não tem mais nada que os impeça, né? Tudo é de um dono só. Né? Tudo é de um dono só. Então você tinha um tratado que delimitava terra portuguesa, terra espanhola. Agora não, tudo é de um dono só. Partiu a Amazônia, né? Partiu ocupar, partiu. Então os portugueses do litoral, com a União Ibérica, que acaba com Tordesilhas, puderam vir para a Amazônia. Olha aí, porque a Amazônia foi ocupada pelos portugueses, mesmo isso aqui não sendo de Portugal. Olha aí, porque a partir da União Ibérica, tudo passa a pertencer à Espanha. Professor, mas espera aí, a Espanha foi lá para os Incas, né, os maias, explorou ouro, prata e tudo, e Portugal veio para cá fazer o quê? Eis a grande questão, senhores, eis a grande questão. Isso é determinante para a tua compreensão, para a tua provinha lá no concurso, hein? Olha lá, Portugal não vai encontrar aqui ouro, não vai encontrar tesouros minerais, mas encontra algo de extrema valia na Europa, produtos altamente valiosos, chamado droga do sertão. Olha aí, menino, olha aí. O que atrai pessoas para a Amazônia no século XVI? O que vai ter lucro na Amazônia a partir do século XVI? Droga do sertão. Anota aí, droga do sertão, droga do sertão. O que era isso, professor? Droga do sertão, o que era isso? Produtos naturais. Senhores, droga do sertão eram só encontrados na Amazônia. Né? Eram resinas, óleos, sementes, caules, enfim. Você tem aí pimenta, cacau, salsa parrilha, né? Cores, resinas para colorir a roupa. Então, droga do sertão tornaram-se produtos extremamente valiosos na Europa. Por que o nome droga do sertão? Olha lá. Chamava-se droga porque, como o nome já fala, eram produtos viciantes, o lucro viciava as pessoas a vir para cá. Sertão, naquele período, era produtos longínquos, né? Região longe, você vai, difícil, não sabe nem se volta. Zona Leste, cadê a galera da Leste aí? Então, droga do sertão era assim, produtos valiosos que encontravam-se só na Amazônia, extremamente difícil, longe, né? Perigosos. Esses produtos eram buscados, eram adquiridos na natureza pelos índios, os nativos que iam na natureza, recolhiam esses produtos e trocavam através da chamado escambo. Então, as drogas do sertão, seus movimentaram a Amazônia ali no século XVI e XVII de forma impressionante. Eram produtos que vão transformar a sociedade europeia. Olha que coisa! Os hábitos europeus modificaram com isso. As roupas, as cores das roupas europeias, né? Os hábitos alimentares. Então foram produtos de extrema relevância para o Brasil, né? Porque a Amazônia passa a ser ocupada por isso. E a Europa também passa a ser transformada com esses produtos. Então, ó, século XVI e todo o século XVII, o que vai trazer pessoas para a Amazônia? Busca pelas drogas do sertão. Droga do sertão. Então é o lucro, a busca pelo lucro que vai trazer pessoas para cá. Então nós tivemos a busca pela droga do sertão como um fator econômico determinante para a ocupação da Amazônia. Professor, mas foi só isso que trouxe pessoas para cá? Não, menino, não foi não. Presta atenção aqui, ó. Outro fator importantíssimo, né, que vai dominar a Amazônia de modo geral, foi a presença da Igreja Católica. Meus irmãos, presença da Igreja Católica, olha lá. A Igreja Católica veio para cá, senhores, com todo um calhamaço de estrutura e vai dominar toda essa região. Como é que isso aconteceu, professor? Como é que a Igreja Católica vai se apoderar disso tudo? Senhores, imagina você
século XVI, fervilhava na Europa a chamada Reforma Protestante. E a Igreja Católica, abalada com esse contexto da Reforma, surgimento de outras religiões, né? John Wesley, João Calvino, a Igreja Anglicana. Então, a Igreja Católica se abala. O que ela faz? Claro, começa a queimar, aumenta, queima, fogueira, praça pública, queima, mas não dá para matar todo mundo, né? Então a Igreja Católica, nesse contexto de reforma protestante, ela passa a tomar algumas ações. Olha que coisa. E o que ela faz? Entre outras coisas, cria companhias religiosas, né? Algumas já existiam, né? Ela vai só estruturar, e essas companhias que vão abraçar a causa católica de levar a fé cristã. É nesse contexto aí que vieram para o Brasil e para a Amazônia várias companhias religiosas. Nós tivemos os franciscanos, os mercedários, os carmelitas e principalmente os jesuítas. Inácio de Loyola, um padre soldado, que vai criar essa companhia religiosa, jesuítas. E esses caras, chamados soldados de Cristo, uma verdadeira máfia, senhores, verdadeira máfia. Dominam todo o oeste da Amazônia, né? Então, terras de Rondônia, terra do Mato Grosso, tudo para cá era domínio dos jesuítas, que vão montar missões e a partir de missões, cidades, né? Então, toda a Amazônia vai ser ocupada a partir desses fatores. Tá bom? Então, compreender que século XVI e XVII a Amazônia vai ser devassada, né? Vai ser ocupada, pessoas em busca do lucro, droga do sertão, pessoas coordenadas, né? Manipuladas e pela religião, né? As missões, os jesuítas. Tudo bem? Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, um cheiro no coração, boa aprendizagem e até nosso próximo encontro.